Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos compartilhar convosco esta palavra que assentou-se ao nosso coração, e do versículo 1 ao versículo de número 11 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em pé no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco uma palavra com o seguinte tema: profetizando ao vale de ossos secos. Vamos recapitular? Profetizando ao vale de ossos secos. Diga amém. Meus irmãos, nós encontramos aqui uma palavra de suma importância, que eu acredito que você entende e compreende que não é apenas para os filhos de Israel e nem para a casa de Israel naquele tempo, mas você vai entender que esta passagem bíblica, esta cena do vale de ossos secos, é um retrato da igreja nos dias atuais.
Que isto, pastor? É verdade. Esta cena aqui do Vale de Ossos Secos é um retrato da igreja nos dias atuais. E você vê que aqui Deus dá uma ordem ao profeta Ezequiel para profetizar. Primeiramente, nós precisamos entender que profetizar aqui não no sentido de falar em línguas estranhas, porque tem gente que pensa que profecia se consiste nisso, de falar em línguas estranhas. Levanta um aqui, levanta outro lá atrás, e assim outro no meio, sucessivamente, e começa a profetizar. Não, profetizar aqui é falar com veracidade a palavra de Deus sem medo de errar. Falar aqui a palavra de Deus com confiança e fé. Deus chama aqui o profeta para profetizar. Por quê? Porque não só a nação de Israel, mas entenda uma coisa: os homens sempre decepcionam a Deus, mas Deus sempre nos surpreende. A nação de Israel aqui estava na prática da apostasia. A situação espiritual desse povo aqui era precária. Olha para cá, o povo se distanciou de Jeová. O povo virou as costas para Deus. Deus, nesse tempo, estava irado, arrependido de ter criado o homem. Todavia, mesmo Deus não estando feliz com as atitudes do homem, Deus sai à procura do homem para restaurá-lo. E Deus usa aqui o profeta. Deus usa o profeta. O homem estava no pecado. Por quê? Porque o homem é plural. Todos é uma mesma coisa. Mas Deus é singular. Não tem outro igual a Ele. Vou recapitular. O homem é plural. Todos a mesma coisa. Mas Deus é singular. Não tem outro como o nosso Deus. E a Bíblia diz: quem é como o nosso Deus, que se curva no céu para ver o que está acontecendo na terra? Então é muito importante nós saber aqui que o povo estava na prática de uma apostasia, uma visão típica dos nossos dias atuais. O que enfraquece hoje as pessoas? Por exemplo, essa pandemia. Isso traz um esfriamento espiritual e leva ao óbito espiritual. As pessoas mais informadas são aquelas que são mais levadas a distanciar de Cristo, porque passa a acreditar na notícia, naquilo que o jornal propaga, naquilo que os homens estão falando, do que acreditar nas veracidades de Deus através da sua palavra. Então aqueles que são mais informados, infelizmente, não estou generalizando, mas são aqueles que mais estão se distanciando do Senhor, porque houve muitas informações. Agora, escute bem isso: quem ficou com a Bíblia, mesmo nesse tempo de pandemia, cresceu, plantou, semeou,
colheu, prosperou, mesmo em tempo de pandemia. Quem ficou com a Bíblia e não com as notícias que propagam por aí, cresceu nesse tempo de pandemia. A sua intimidade com Deus cresceu. Por quê? Porque ele viveu numa total dependência de Deus. Olha para cá, e isso lhe trouxe experiência ímpar. Isso trouxe para ele experiências novas com Deus. Por quê? Porque ao invés de ficar de olho na televisão, ao invés de ficar de olho na notícia ou no Datena da tarde, ele diz: não, eu prefiro ler a Bíblia. Eu quero saber o que vai acontecer amanhã, eu vou ler Mateus 24, porque Mateus 24 é o jornal de amanhã. Então, infelizmente, tem muita gente enfraquecendo. Tá? Mas por quê? Porque às vezes nós estamos deixando de falar a verdade. E igreja que não prega a verdade, para não perder pessoas, acaba perdendo a Cristo. Vou recapitular: igreja que não prega a verdade, no intuito de não perder pessoas, perde a Cristo. Eu prefiro ter Cristo, porque quem tem Cristo tem tudo, tem a maioria, e é vitorioso hoje e sempre. Olha, nunca houve tantas igrejas, mas tão pouco cristãos verdadeiros. Tantos apóstolos, mas tão poucos servos. Tantas riquezas, mas tão pouca gente com espírito generoso, com generosidade. Tantos atos proféticos, mas pouco arrependimento. Esses dias eu preguei aqui sobre arrependimento, e alguém até ficou meio irado: mas o pastor está falando que a nação, ao invés de jejum e oração para prosperar, a igreja tem que o povo tem que se arrepender. E é verdade. Se a gente trouxesse João Batista, aquele que pregou lá no deserto, e trouxesse ele nos dias de hoje para pregar, a mensagem não seria outra. Ele ia dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eis que o machado já está posto sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo. Esta seria, sem sombra de dúvida, a mensagem do profeta João Batista. Mas hoje está tudo light. Hoje é tudo gospel. Esses dias eu disse aqui que já tem cerveja gospel, balada gospel. Está tudo assim. Eu não sei se vai ter inferno gospel, onde se sofre mais ou menos, né? Hoje é assim. Então, o povo está caminhando, na visão aqui do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o povo está na prática da apostasia. Pastor, o que é apostasia? É a negação da autêntica fé em Deus. É quando você começa a negar a fé. E é por isso que eu disse que essa pandemia veio para nos provar quem é quem tem verdadeiramente uma fé genuína. Porque é nesse tempo que a palavra lá de Malaquias 3:18 vai estabelecer uma diferença, vai distinguir quem é quem. Está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É nesse tempo agora que Deus está fazendo uma seleção na igreja.
É nesse tempo agora que Deus está colocando todos numa peneira. O que ficar na peneira é grão perfeito, e esse pode dar fruto. O que sair fora da peneira é moinha. O vento vem e espalha. É você que auto se avalia. É você que faz uma avaliação na sua vida espiritual. Como você está diante de Deus? Ou se você é um retrato típico de Ezequiel 37, osso seco, que só tem nome. Você lembra quando Jesus olha para uma igreja chamada Sardes, ou Sardo, como queiram, e diz: olha, eu sei as tuas obras, que você só tem nome de que vives, mas estás morto. Tem nome de que vive, mas morreu, está morto. Foi Jesus que disse. E aqui o povo estava inserido nesta realidade. Tinha nome de povo de Deus. Israel, povo escolhido, nação eleita, povo eleito por Deus. Só que Deus olha, osso seco. Não tinha nada mais, só tinha osso. Tinha pele, não tinha carne, não tinha nervos, e sobretudo não tinha espírito. Estava morto. E o que é que Deus faz? Versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Veio o que sobre o profeta? A mão. E ele diz: e o Senhor me levou em espírito. Ou seja, isso não foi coisa da cabeça dele. Ele não foi por conta própria. Porque tem muita gente saindo por aí para profetizar, mas é como diz lá em Jeremias: ó, eu não mandei os profetas, mas todavia eles foram correndo. Tem gente profetizando por conta própria e profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar. Eu já disse aqui de alto e bom som, eu não sou contra profecia, porque eu sou um crente pentecostal. Mas hoje eu estou enojado. Eu estou vendo profecia para comprar casa, para vender carro, profecia até para descasar também. Meu servo, troca a de 60 por 2 de 30. As coisas estão assim. Agora tem gente que não lê a Bíblia, tem gente que não lê a palavra, aí é levado por profecias. Eu não sou contra a profecia, não, mas para mim a maior profecia está aqui, é a Bíblia Sagrada. Você vê que o profeta, ele não vai por conta própria. Ele diz: ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Ele foi levado por Deus para profetizar para aquela nação. E olha, irmão, o teor da mensagem não era como a de hoje. Receba, receba, toma posse da vitória. Deus é contigo. Como as lives aí das profetisas que estamos vendo aí, e dos bispos, fica profetizando. E tem crente que fica lá enfiado com a cara. Quando eu vejo um crente lá online e dando assistência para, dá vontade, fala: irmão, o que você está fazendo lá na igreja? Quando eu vejo um dos nossos lá, com a cara enfiada, buscando profecia, irmão, você está com a maior profecia na mão. Lê a Bíblia e se informe através dela. Então, o profeta não foi por conta própria. A mão do Senhor veio sobre ele. E ele dizia: o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor me pôs no meio do vale.
Se fosse nós nos dias de hoje, que me faz lembrar quando a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Tem crente que acha que Deus não leva ninguém para o deserto. Não, mano, deserto isso não é coisa de Deus, não. Ah, mas como não? Se Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, a Bíblia faz questão em dizer para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Quem leva para o deserto é Deus. Por quê? Porque o deserto é faculdade de Jeová. Quem levou o profeta Ezequiel para o vale? Foi Deus. Ah, mas crente não passa no vale. Porque vale é as regiões mais baixas da terra. Abismo, lugar escuro, lugar que é vale. Mas a Bíblia diz que foi o Senhor que o tomou e levou ele em espírito e colocou ele aonde? Pôs ele no meio do vale que estava cheio de ossos. Pegou ele, colocou ele lá, no meio do vale. Aí diz o verso de número 2: e me fez andar ao redor deles. Uma coisa me chama a atenção: ele foi colocado no meio do vale de ossos secos. Mas quando Deus lhe fez andar, uma coisa me chama a atenção, porque tem gente andando por conta própria também, mas foi Deus que fez ele andar. Eu quero me dirigir a você que está conectado conosco. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te alistou para esta obra. Você não veio por conta própria, como que alguém oferecido, mas Deus te chamou. Jesus disse, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então preste atenção, ele aqui foi levado, foi colocado no meio do vale, e ele diz, e me fez andar, só que não diz no meio, porque senão ele ia pisar nos ossos. Porque tem muita gente, está morto mesmo, é cadáveres, só tem ossos, caveiras, vamos pisar, está morto. Não, isso nos ensina que alguém que está morrendo espiritualmente, ou alguém que já morreu, você nunca deve pisar, você não sabe o dia de amanhã. Vamos estender a mão. Para acusar já tem mãos demais, para acusar já tem dedos demais. Mas vamos estender a mão para ajudar alguém. Isso me chama a atenção. Ele foi colocado no meio do vale de ossos secos. Mas quando Deus lhe fez andar, ele andou em redor deles. Equivale a dizer que ele não pisou nos ossos, porque o vale estava cheio de ossos. Mas o fez andar em volta do vale. E ele olha, e ele diz, e eis que eram muito numerosos. Irmão, oxalá se Deus abrisse os teus olhos nesta noite. Quantos crentes. E sabe que a pandemia tem sido como, não é uma desculpa assim, aquela desculpa esfarrapada, mas é como que um pretexto. Eu vou usar uma palavra mais clássica, palavra mais moderna. É um pretexto, não é uma desculpa esfarrapada. Um pretexto. Um pretexto. Não, sabe, olha o perigo, tal, né? O perigo. É claro, coração cheio de informações, cheios de telejornais, de notícia. Mas aqueles que estão cheios de Deus, cheio da Bíblia, diz não,
O coronavírus está aí sim, é verdade, porque está escrito na Bíblia sobre as pestilências dos últimos tempos. Mas olha, morrer com Cristo é viver. Se chegar a minha hora, ela vai chegar. Então eu vou para a igreja cultuar, eu vou servir o meu Deus, eu vou servir ao Senhor, porque lá é o meu lugar. Lá é o meu lugar. Ele diz para ele mesmo, eu estou inserido lá no Salmo 30, o Salmo 27, o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, residir, fixar residência na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Ele diz, o perigo existe, a enfermidade está aí, mas eu não estou desafiando ela. Eu estou sendo movido pela minha própria fé. E quem tem fé nesses últimos tempos, não só superará a Covid-19, mas tudo quanto lhe sobrevier, haverá poder de superação. Por quê? É força propriamente sua? Não. Deus te capacitará, Deus te ajudará, aleluia. Nada vai te deter, porque os teus olhos estão fixos em Cristo, os seus olhos estão fitos em Jesus, e você vai vencer. Então preste atenção, ele andou ao redor deles, e ele diz, e eram muito numerosos, representando aí a totalidade, ou na totalidade, toda a nação de Israel. Mas isso aqui não foi escrito por acaso. Se chegou até a nós através das Escrituras, porque é para mim, é para você. Esse vale de ossos secos representa nós hoje. Há uma sequidão tremenda, espiritualmente falando, nas igrejas. As pessoas hoje só querem saber de cultuar quando vem um cantor famoso, quando vem um cantor gospel. Tudo hoje é gospel. Quando tem um grande grupo de jovens, quando tem muita gente, sabe? E as pessoas até desprovidas de Deus, aí se reúnem. Mas não é naquele objetivo de adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É porque é uma noite gospel. Olha, tem Gabriela Rocha, tem Aline Barros, tem pregador famoso. Aí as pessoas se aglomeram. Aí não tem nem Covid. Não, aí não tem Covid. Te segura, não tem Covid. As pessoas dão um jeito, e elas vêm. Mas quando o nosso compromisso é com Deus, quando o nosso compromisso é pessoal, não importa se aquele irmão que costumeiramente senta do nosso lado não está, não importa se não tem uma cantora famosa que vem ao culto aquela noite, um pregador tão teólogo e cheio do Espírito, não importa, você vem para o templo para ver Deus. É desta forma. Então isso aqui, os ossos representam nós, espiritualmente falando. As igrejas hoje estavam sequíssimos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. E aí, o que Deus faz? Verso seguinte, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? O que me chama a atenção aqui é a sapiência do profeta. Ele poderia ter dito, humanamente falando, quem sabe se fosse nós, a geração do século 21, Senhor, isso é impossível, hein? Esses ossos aqui, que estão até estralando, estão sequíssimos, isso é impossível, Senhor. Olha para cá. Aquela pessoa que você acha que é impossível redenção para ela,
transformação de vida. É um drogado, é um viciado. Isso aí, jamais. Irmã, não perca a fé com relação à sua família. Pai, mãe, nunca abra mão de continuar orando pelo seu filho, pela sua filha, que um dia Deus pode trazê-lo na presença dele. Aqui tem um irmão, uma pessoa que vem, traz a esposa e vai embora. Eu deixo, tá, uma hora ele vai ver. Eu ainda disse hoje para a irmã, uma hora Jesus pega ele. Uma hora Jesus pega ele. A gente nunca pode abrir mão, porque quem faz não somos nós, quem faz é Deus. Olha para cá, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E não é por força e nem por violência, é pelo Espírito, diz o Senhor. Então o profeta, ao invés de abrir a boca e falar o que não convém, quando Deus diz, poderão viver esses ossos? Ele, quem sabe, pôs a mão no queixo, deu uma olhada assim, o que é? Olha, Jeová, é o seguinte, tu o sabes, só o Senhor que sabe. O Senhor tem a palavra da vida. Pedro disse para Jesus, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. O profeta foi sábio. Esse é profeta que lia a Bíblia, tá? Que não profetizava com as imaginações do seu coração. Ele lia a Bíblia, conhecia Deus, sabia do poder de Deus de restauração, sabia que Deus poderia restaurar toda a nação de Israel. Ele diz, Senhor, tu o sabes. E qual é a mensagem de Deus para ele? Então me disse. Você vê que Deus faz as coisas, mas é através dos seus profetas. Deus faz as coisas através de mim e de você. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que me chama a atenção, que não existe restauração sem esta palavra. Não existe restauração sem esta palavra. Para que alguém que está morto no pecado, alguém que está andando errante, numa vida sinuosa, torcida, para que ele venha ser restaurado, esta palavra precisa adentrar no seu coração. Por isso está escrito, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O problema hoje é que as pessoas estão ouvindo tantas coisas na igreja, menos a palavra do Senhor. Tem uns vídeos aí, pastores ou pessoas brincando com a palavra de Deus. Os humoristas gospel, humorista gospel, estão brincando com a palavra de Deus, fazendo piadinhas, tá? Algumas até imorais, estão brincando. A palavra de Deus nunca foi tão banalizada como nos dias atuais. Vou recapitular, a palavra do Senhor, que é verdadeira, que é genuína, a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus vê verdadeiro. A palavra do homem, ela cai por terra, porque a palavra do homem tem gosto de barro, mas a palavra de Deus tem gosto de mel. Mas nunca foi a palavra tão banalizada como nos dias atuais. Por quê? Porque ao invés das pessoas proferir e trazer para os púlpitos das igrejas, a palavra de Deus é conto de carochinha, é piadinhas, é isto, é aquilo. A restauração vem através da palavra. Aí estamos caminhando para o final. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e
vivereis. Olha a ordem que o profeta recebeu para profetizar segundo a palavra. Ouvir a palavra de Deus. Você quer ser restaurado, liberto, transformado? Ouve o que está escrito aqui. Tem gente que fica dando ouvido aí, a notícia, isso e aquilo, vai morrer, está morrendo, e acaba morrendo mesmo. Mas ouve a palavra de Deus, pare para ouvir, irmão amado, irmão em Cristo Jesus. Pare para ouvir a palavra. A palavra. Se não quiser dar ouvido ao que o teu pastor está pregando, lê pelo menos a Bíblia. Você vai conferir se ele está pregando a verdade ou não. É simples. Verso 6. E porei nervos sobre vós. Olha que restauração extraordinária. Irmão, era só ossos que cobria o vale. Mas o profeta recebe a incumbência, e a ordem era esta: profetiza sobre esses ossos. E ele sai profetizando, e Deus falando, isso é Deus falando. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E olha a atitude do profeta, verso seguinte: então profetizei. Está profetizando, irmão? Ah, pastor, mas eu profetizo lá em casa, eu estou naquilo, santo de casa não faz milagre. Continue profetizando. Aleluia. Uma hora Deus vai fazer, uma hora Deus vai trabalhar naquele coração pétreo, naquele coração endurecido. Vai profetizando como o Senhor te deu ordem. Sabe por quê? Se as pedras se calarem, se as pessoas se calarem, as próprias pedras clamarão. Não te cale. Foi o que Deus disse para Saulo. Não te cales, fale, Paulo. Ele continuou falando. Ainda que as pessoas não gostem. Sabe que eu não tenho muitos amigos. Eu sei disso. E eu não tenho muitos amigos por um só motivo. Porque eu falo a verdade. E você quer ter muitos amigos, começa a bajular para você ver. Passa a mão na cabeça de um, beija outro, seja um pastor beijoqueiro. Eu te amo, eu te amo. Nossa, como as pessoas vão gostar. Nossa, o pastor beijoqueiro, pastor que beija todo mundo, beija até as colunas da igreja, beija todo mundo. Nossa, esse pastor tem um amor terrível, esse pastor ama todos. Eu prefiro demonstrar esse amor falando as verdades bíblicas para estas pessoas, para as minhas ovelhas. Jesus amava a todos, tá? Mas falava a verdade, porque a Bíblia diz, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu posso pregar a verdade até com a cara feia, mas olha para cá, no coração está cheio de amor para dar para vocês, mas amor verdadeiro. Ele recebeu a ordem, profetizei como se me deu ordem. E houve o que primeiro? Um ruído. Aleluia. Houve um ruído. Então ele continuou profetizando, né? Enquanto profetizava, houve um ruído. Ruído é barulho. Opa, tem ossos aqui se chegando ao seu osso. Estou ouvindo um ruído. E ele diz, e eis que se fez um rebuliço. Ruído é diferente do rebuliço. Rebuliço, meu Deus do céu, parece que o osso está levantando, ou parece que está vindo uma tempestade de vento. Algum rebuliço. Ele diz, houve um rebuliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Você acha que para Deus
as coisas são impossíveis? Lucas 1:37 diz que existem muitas coisas para os homens que são impossíveis, mas o versículo diz: mas para Deus não. Aleluia. Para Deus nada é impossível. Aleluia. Ele profetizou primeiro, houve um ruído, depois um rebuliço, e cada osso se juntou ao seu osso. E aí diz: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia o principal. O que é que não havia? Não havia neles o Espírito. Ou seja, estava como que um boneco, mas já houve um processo de transformação. Era ossos para todo lado, caveiras, né? Mas quando profetizou, Deus já começou a fazer a obra. Eu acredito que o profeta no seu espírito diz: opa, é por aqui. Deus já está fazendo a obra. Será que você não vê a mão de Deus já trabalhando na sua família, na sua parentela, na vida dos teus amigos? Começa a abrir os olhos espirituais, contempla Deus trabalhando. Versículo seguinte: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Agora não era ossos, era mortos. Era como que muitos bonecos. Era mortos, para que vivam. Profetiza o Espírito. E qual foi o resultado? E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Antes estava caído, era osso para lá, osso para cá. Antes estava morto, estavam mortos. Mas agora um grande exército se colocou em pé. Era um grande, em extremo, um exército que olhava assim, ó. Isso significando, irmão, que Deus está levantando em meio a esta pandemia uma nova geração. Olha para cá, o povo de Deus hoje no Brasil tem sido um gigante, e é um gigante sim, mas olha para cá como amortecido, está sem força, está sem ânimo. Tem pastores aí fechando as igrejas. Tem igrejas em São Paulo há 1 ano aberta, porque o pastor tentou 1, 2 vezes. Grande foi a sua frustração, não apareceu ninguém. O medo está tomando conta das pessoas. Deus está levantando uma geração nova para fechar as cortinas desta palavra. Eu queria falar muito mais do que Deus colocou no meu coração, mas ele diz: então me disse, filho do homem, sabe quem são esses ossos? E agora Deus dá na totalidade a interpretação da profecia para ele. Sabe quem são esses ossos? Esses ossos são toda a casa de Israel. Nós somos o Israel espiritual de Deus. Você vai deixar a sequidão te pegar? Você vai deixar a mornidão te pegar? Você vai deixar o desânimo te pegar? Você vai deixar o medo te pegar? Você vai deixar a frieza te pegar? Você vai deixar o mundanismo te pegar? Você vai deixar? Você é povo de Deus, nação eleita, escolhida, Israel espiritual de Deus. Você vai deixar? Deus disse. Sabe quem são esses ossos? São toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, tá? Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós não temos mais esperança. Quantos que estão assim, guerreiro Eduardo? Não tem mais esperança.
essa Covid aí, vou fechar o meu comércio, vou mudar da cidade. Não muda, rapaz. Você corre do urso, encontra com o leão. Nós estamos no meio de um vale de decisões. Saiba ficar no lugar onde Deus te colocou. Está ganhando um pouquinho? Fique lá. Deus vai te honrar lá. Deus vai te honrar. Pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. A veracidade é que o povo estava assim mesmo, cortado. Mas para o ramo cortado, Deus pode novamente colocá-lo na videira verdadeira, que é Cristo. Nós vamos ficar em pé. Olha para cá, você que está conectado conosco. O Ministério Hope, esta igreja aqui na cidade de Mongaguá, tem compromisso com a verdade bíblica, com a palavra. Aqui nós pregamos a palavra sem medo de errar. Não para agradar as pessoas que vêm a essa igreja, mas para agradar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos pastores por aí, tem muitos cantores por aí, pregando o que o povo gosta, o que o povo quer ouvir. Que Deus me livre disso. Que Deus me livre disto. Eu nunca quero ganhar dinheiro para pregar o que o povo gosta de ouvir. Pelo contrário, eu quero ser usado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo para pregar o que o povo precisa ouvir. Glória a Deus.